Estamos online? Estamos online. Esperar aqui o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Tô esperando aqui a Nutri, a Ju entrar. Oi, Ju. Olá, boa noite. Olá, Sim. tudo Tá ótimo, tudo bem? tudo certo. Eu queria botar um filtrozinho assim, né, para melhorar a minha aparência. Vamos ver se eu consigo. Esse aí tá legal. Melhorou qualquer coisinha. Oi, E Mone, aí, tudo tudo bom? bem? Tudo. Tudo certo, tudo certo. Então eu vou começar a introduzir aqui o pessoal que for entrando depois que for assistir, né? Gente, a gente Certo, vai fazer claro. uma live hoje com a Nutri Juliana, para a gente falar um pouquinho do intestino. Vamos focar especialmente nas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, mas intestino todo mundo tem, então todo mundo pode aproveitar um pouquinho, né? Ju, será que você pode se apresentar aqui para a gente, falar um pouquinho das suas experiências? Claro, com prazer. Gente, como a Moni falou, sou nutricionista, Juliana. E o meu público de foco, as pessoas que eu mais trabalho são pessoas, são mulheres, né, principalmente, que buscam melhorar o estilo de vida, que buscam melhorar a alimentação delas para que a partir disso elas consigam emagrecimento. Eu gosto sempre de destacar que é esse processo, né? Então não é uma pessoa, eu seleciono o meu nicho ali, as pessoas que eu atendo se identificam com isso. A ideia de que, bom, como é que eu faço para melhorar o meu estilo de vida e a partir disso eu quero também emagrecer. E aí vem todas as outras coisas junto. Então vem a melhora da autoestima, que é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram. Então vem todo esse conjunto. Então é o emagrecimento no final das contas, mas sempre seguindo esse caminho assim de buscar a saúde como Sim, principal objetivo. E até falando porque de tem que ser bariátrica, sustentável, né? ah, pois é, pois é. E falando de bariátrica, é claro que o meu público também abrange essas pessoas, porque assim, eu ajudo mulheres que querem emagrecer e melhorar o estilo de vida. Então, pense, a pessoa que já passou pela bariátrica, então ela primeiro já tinha o desejo de emagrecer, ela já conseguiu emagrecer bastante por conta da cirurgia, mas agora ela também tem a coisa do estilo de vida, o desejo de melhorar o estilo de vida. Afinal de contas, se não for assim também não dura muito, né? Com certeza, Então a gente já se com aproxima certeza. nesse sentido também. E atendo, né? Tenho pacientes hoje, inclusive, com pós-bariátrica, pós-bypass já há bastante tempo, mas que seguem acompanhamento, afinal, é um acompanhamento que é necessário para o resto da vida, então acompanho Exatamente. também. Muito É isso bacana. aí. Muito Não posso falar muito, obrigada. não, senão eu não paro de falar aqui, viu? É. Mas eu agradeço demais a sua disponibilidade. Acho que vai ser um papo muito bacana. Seguindo aqui, como a gente estava já combinando, né? Queria que você começasse a falar um pouquinho de como é que fica o intestino dos pacientes pós-bariátrico, né? A pessoa foi lá, fez a cirurgia. Geralmente, quando se fala de bypass, que é a desabsortiva, né? Que troca, que faz um Y, né? No Uhum. intestino, a gente perde uma parte da absorção do intestino, mas conta pra gente um pouquinho como é que fica o intestino pós-cirurgia.
É legal essa pergunta. Assim, a gente tem os dois ambientes. Tem aquele pós-cirúrgico, fiz a cirurgia agora, e ele tem um comportamento, e tem um do longo prazo. No do curto prazo, o que a gente tem de mais, assim, é claro que tem as experiências pessoais, você pode, por exemplo, contar a sua de cada paciente, mas existe um repertório comum que tem a ver ali com as modificações que esse trato gastrointestinal sofre. Então, imagina que ele é submetido a um processo cirúrgico que por si só já é estressante, e isso, de fato, vai modificar como que esse intestino responde. Não só o intestino, mas falando especificamente do intestino, a gente observa, por exemplo, uma lentificação desse funcionamento. E aí tem uma série de fatores envolvidos aí. Falando do curto prazo, como eu estava falando, a gente tem os anestésicos que já modificam muito tudo isso. Então, assim, depois da cirurgia, você ainda leva um tempo para que o efeito dessas substâncias diminua no organismo. Então, você está pensando que o intestino tem uma função muscular envolvida ali, apesar de ser uma víscera, tudo que está em volta vai influenciar. Então, ele vai demorar um pouco até que ele volte, que ele acorde, né? Os medicamentos analgésicos que a gente que se usa, a gente não, que eu não fiz, mas as pessoas que fizeram usam após a cirurgia também tem como efeito diverso essa redução da motilidade e tem as variantes. Então você pensa, eu fiz a cirurgia, eu vou reduzir a ingestão de água, eu vou mudar os meus hábitos alimentares, aquele período todo, não importa que tipo de processo a gente passe, nem que a gente faça a cirurgia no dente, Uhum. você vai, até que você se readapte àquela nova fase, tudo muda na sua vida, né? Que você volta para casa, opa, e aí vai comer o que você comia, vai fazer o que você fazia, o seu nível Exatamente. de movimentação física muda, e tudo isso reduz motilidade. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, como é que a gente faz para fazer com que a gente melhore o trânsito intestinal? Uma das coisas que a gente sugere é beber mais água, fazer exercício físico, para fazer com que a gente tenha um movimento peristáltico, né? Ou seja, movimento daquele intestino, aí o cocô sai. Mas no pós-cirurgia, não, isso está tudo muito mais lento. Então, assim, uma das queixas do paciente é, poxa, não vai, tá? Não sei o que Muito. É uma aconteceu, né? queixa muito. Nos primeiros dias meu Deus, eu não tem nada, Nunca não sai mais eu vou. nada. É, Exatamente, exatamente. Esse e aí pós-cirúrgico é essa realmente fase é aí, triste. é esse É transitório. legal isso, porque às vezes a gente não sabe, né, o porquê, e aí fica tentando, né, ai, será que tem uma coisa de errado e tal, e realmente é normal, né? Esses Achar primeiros que foi da dias da cirurgia, cirurgia e ficar desesperado, isso, deu uma coisa errada, né? deu errado. Exatamente. Mas faz Eu super mesma acho que parte. eu levei acho que uns 3 dias para conseguir ir ao banheiro mesmo, porque você não está ingerindo quase nada, né? É basicamente líquido, e né, fica aquela coisa meio. A gente já fica com jejum antes, então já não tem nada no intestino, aí Sim, já sim, ainda tem entra isso, nesse processo, né? Então realmente diminui. E aí, tá, diminui. beleza. Fiz, meu intestino voltou a funcionar. E aí, como é que funciona a nova dinâmica desse intestino, do E- bariátrico? Então, legal. Aí a gente passou por essa fase. Então, beleza, já passei todas as fases de dieta pós-operatória, saída líquida, pastosa, tô comendo normal. E como é que fica esse intestino agora? A gente ainda tem um risco grande aí de acontecer a desbiose, que é um nome assim um pouco complicado para uma desregulação do perfil de micro-organismo que a gente tem no intestino. Então, pensem que no nosso intestino a gente tem o que a gente chama de microbiota, que são Uhum, micro-organismos. A gente acaba didaticamente falando que são bactérias, mas não são só bactérias. A gente tem bactéria, tem fungos, tem vírus, a gente convive com isso ali harmonicamente, a gente evoluiu. Esses seres evoluíram, coevoluíram com a gente, assim, a gente consegue conviver bem. No final das contas, a gente até uhum, precisa deles, eles vão ser muito úteis quando a gente está pensando no intestino saudável. Saudável, ele vai garantir ali, por exemplo, que a gente não tenha um grande risco de adquirir doenças, então eles criam uma barreira, melhoram até o aproveitamento de alguns nutrientes. A gente vai ver que tem uma interação quando a gente for falando ao longo da live. Mas qual que é o problema da disbiose? A disbiose é quando a gente perde essa organização. Então, imagina que a gente convivia todo mundo bem aqui, daqui a pouco a gente começou a brigar. Eu não gosto, não vou mais com sua cara, a gente começa a se desentender. Então, o que antes era uhum. um ambiente que funcionava, onde, Monique, você tem que fazer isso, eu faço Harmônico. isso, a gente tinha uma harmonia, agora eu tô virada com sua cara. Você já falasse, também não vou fazer, não. Era para fazer, eu não vou fazer. Ou seja, a sua função ali naquele ambiente já muda. Porque o ambiente Uhum, perdeu essa harmonia. Então, isso é a desbiose, que é esse desequilíbrio entendi. desse perfil de micro-organismos que estão ali. E o problema de tudo isso é que Uhum, a gente favorece inflamação, que é o ponto da coisa toda. Então, é,
a cirurgia em si favorece a desbiose, ou seja, favorece esse Entendi. desequilíbrio. E aí, a gente precisa ter hábitos alimentares para tentar atenuar. Então, a gente vai utilizar as estratégias nutricionais para atenuar isso, né, para diminuir isso. Mas, assim, o risco é muito grande que a gente tenha essa desbiose, porque a gente mudou totalmente o processo digestivo ali. A gente acabou de É. passar por uma redução de espaço. O reservatório estomacal agora é bem menor. Aí depois tem. Eu até peguei uma imagem aqui que eu falei, não, eu vou mostrar para eles para ficar lúdico, porque assim. Tem as pessoas aqui que fizeram e sabem muito bem, porque eu Uhum. acredito que naquele momento pré-cirurgia, a gente está muito conivôto ali em entender tudo, tem acompanhamento, pesquisar, curiosidade. Mas tem também quem não fez a cirurgia, mas está aqui pelos cuidados intestinais, pela curiosidade, por ser Isso. entusiasta do assunto. Exato. Aí eu peguei uma imagem aqui para a gente facilitar, né? Porque Legal. assim, Legal. intestino fica uma coisa longe, a gente vai ver alguma coisa. Aí eu coloquei aqui, eu não sei se. Eu espero que a luz me ajude. Então, eu Ó, botei dá as pra duas ver. principais cirurgias, né? Hoje no Brasil, que o Uhum. A Brasil é o país que sleeve e mais a faz depois bypass. dos Estados Unidos. Então, muita gente Exatamente. faz. E faz ou o sleeve, que é esse de baixo, que assim, perde menos peso, porque é menos invasivo, podemos dizer assim. Mas a mais comum é essa aqui de cima, que é onde a gente vai se concentrar, que é o bypass com Y de Roux. Então, o que Isso. acontece? Foi Que a eles que eu fazem fiz. esse Yzinho aqui, que é o que você fez, inclusive. Então a gente observa que a gente perde muito da função aqui do intestino, porque essa parte do intestino aqui que eu usava sempre, eu já não uso tanto. Esse estômago todo aqui a gente também já não vai usar, vai usar esse pedacinho aqui. Isso aqui já é uma Exatamente. modificação muito grande é, do ambiente. Então, imagina que para o corpo agora se adaptar a essa situação já é um estresse. E aí você tem menos utilização do estômago ali, que é uma fase importantíssima para a gente garantir o bom funcionamento intestinal. Porque está todo mundo junto. Começa na boca. Então, você vai mastigar o alimento, vai engolir. Chegado esse alimento no estômago, a gente vai botar ali os ácidos do estômago, que tá a acidez estomacal, vai agir ali. As enzimas digestivas que vão sair do pâncreas vão ter esse contato direto com essa área daqui, que é o duodeno. E aí, assim, a gente vai digerindo. Então, aqui a gente vai digerir proteína, mais embaixo a gente vai começar a digerir gordura, mas agora eu não tenho isso. Então, eu reduzi muito essa área de absorção. Esse trânsito se tornou muito mais rápido, porque o que antes ficava um tempo aqui no fundo do estômago, ia lá e cá, passa direto. Já cai direto Uhum. na parte mais longe do intestino. E isso tem diminuição do tempo de trânsito, então fica aquele trânsito mais rápido, não tem área de absorção suficiente, chega muita bactéria ali, e aí a desbiose acontece, o risco aí. Porque se antes eu tinha o estômago, Uhum. que tinha acidez, para dizer, para você não vai, peraí, da metade, só metade, você não, e controlar isso, né? Porque a gente bota aqui a mão na boca, Uhum. a gente come um bichinho. Só que aí no estômago isso aqui morre. Mas agora meu estômago está Sim, super é pequeno, verdade. então meu ácido também é muito menor. Só que agora, para mim, é muito mais difícil essa coisa toda de. Imagina que antes você comia carne numa boa. Agora, que, por exemplo, paciente minha que tem desenvolvido intolerância à carne, à proteína animal. É por quê? Porque agora é muito mais difícil. Era no estômago que ela digeria essa carne, agora o Uhum. estômago é pequeno demais, essa proteína passa. Então, a proteína é sem dúvidas o que assim se destaca nisso, mas aí chega esse alimento grande no intestino, porque a digestão não é com essas coisas todas. Chega esse alimento grande e chega também muita bactéria. Aí a gente começa a desequilibrar o intestino como? Quando a gente chega ao alimento grande no intestino, quando eu falo grande, não é um pedaço assim, não. É que assim, o ideal para a gente absorver bem é ele lá em 7 milímetros, é uma coisinha pequena, muito pastoso. A gente já não mastiga essas coisas todas. Vamos começar daí. Uhum. É verdade. É Então verdade. você A vê que o mastigação já é paciente falha. que ele fez uma bariátrica, aquele paciente que já tinha uma alimentação que provavelmente já favorecia a desbiose. Eu estava até lendo um estudo falando sobre isso. Antes da cirurgia, geralmente o paciente já está com deficiência nutricional, porque já não se alimentava muito bem. Tem aquele, salvo Uhum. engano, que estava ali tentando mudar os hábitos, mas a maioria já estava com perfil de desbiose acontecendo. Aí agora você tem a mastigação que, bom, foram 10, 15 anos comendo rápido. Não é que agora eu vou comer. Não, é processo. Então, aí chega Exatamente, esse alimento exatamente. grande, o que acontece? A gente começa a fermentar. Essa bactéria adora. As bactérias vão dizer, opa, tem comida. Aí a gente começa o que a gente chama de fermentação bacteriana. Então, essas bactérias fermentam muito esse alimento. E aí que é o problema. A gente começa a competir com o nutriente. A microbiota, ou seja, os micro-organismos dizem, não, mas eu quero. A gente também precisa.
elas Uhum. acabam ganhando isso, porque elas são muitos, são milhões de bactérias. Imagina que são É um milhões, processo e você ativo ali, ainda, né? e você ainda engoliu mais um bocado, não tinha acidez no estômago, então, super crescimento bacteriano. Aí vem essa flatulência que gera porque a bactéria vai comer a sua comida e vai fazer gases. Aí você tem o risco de diarreia ou de constipação, né? Pode acontecer as duas coisas. E você fica ali com flatulência, com distensão abdominal. E aí esse ambiente todo favorece a inflamação, porque a gente vai aumentar os espaços. Eu não vou me prolongar na aula, não, mas simplesmente o intestino agora, ele está tão irritado que começam a criar espaços, porque assim, nosso intestino ele é super permeável, porque o alimento para ali, interage com as bactérias e fala, oi, bactéria tal, e passa. Só que agora essas bactérias, primeiro que elas já estão tudo injuriadas, é tudo um perfil meio Uhum. bad trip, Cada um por si. tá todo mundo inflamadaço, estressado, e aí começa a ter essas fissuras, ou seja, a gente passa, o alimento que não era para passar, passa, os pedacinhos dessa bactéria ruim, né, também passa, que a gente chama de LPS bacteriano, ou seja, que é uma parte da bactéria que é péssimo. Quando aquilo chega no sangue, o corpo começa a entender que ali está tendo um processo de inflamação, e assim surge a inflamação. Isso é muito Entendi. ruim, porque a gente vai diminuir a absorção de nutrientes, aí a biodisponibilidade de nutrientes fica muito menor quando a gente tem a desbiose, e o risco de perda de massa muscular. Então, seriam as duas coisas mais importantes aí. Porque a sarcopenia, Nossa, o paciente que passou pela cirurgia, ele já começa um processo de perda de massa muscular. Se eu fizer uma cirurgia que não tem nada a ver com o intestino, e é uma cirurgia que vai precisar de um pós-operatório, de um tempo de recuperação, eu já estou tendo catabolismo, ou seja, o corpo já está estressado, já começa a usar seu músculo. Imagina só num certo. processo onde ativamente a gente usa o lugar onde essa proteína precisa ser absorvida. Então, assim, a gente já tem essa É verdade. complicação. Então, o paciente pós-bariátrico é o paciente que pode ter essa perda de massa muscular muito acentuada, e se tiver com a desbiose, se tiver com a inflamação, isso se torna muito mais grave. Entendi. E aproveitando, então, como é que a gente identifica que a pessoa está com essa desbiose? Né? Tem sintomas clínicos? É por meio de exame? Como é que é identificado? A desbiose, assim, não só no paciente bariátrico, mas em qualquer pessoa, a gente consegue observar por alguns sinais. Então, paciente que começa a ter tantos os sintomas de má digestão, que ali já é um indicativo, então assim, eu não estou falando diretamente do intestino, mas se isso aqui tá ruim, lá embaixo também tá ruim. Então Uhum. pense que eu falo muito no meu Instagram, inclusive, sobre a qualidade da digestão da gente, porque isso impacta totalmente, como eu já falei. Então, se você está percebendo que está tendo refluxo, que é uma chance maior, afinal de contas, agora esse tubinho está tão direitinho ali e está tão pequeno espaço que para voltar é fácil. Então, está tendo É. refluxo, tá rotando demais, é o paciente que o que comeu incha, que tem muita distensão, fica com muitos gases, as fezes ou estão muito diarreicas, tá mole, ou tá muito dura, tá saindo aquilo que a gente chama de cocô de cabritinho. O rosto começa a mudar o aspecto, então muitas espinhas, percebe mudança no hálito, a unha está quebradiça, o cabelo está enfraquecido. Com a bariátrica em si, isso já acontece, mas Uhum. também pode ser um sinal de desbiose. Então a gente precisa avaliar. Então a melhor maneira da gente avaliar é observando esses sintomas, e a partir dos exames a gente pode avaliar, por exemplo, o exame coprológico de fezes, para ver, por exemplo, como é que está a perda de nutrientes. Está tendo muita perda? Ah, está saindo muito Uhum. amido, está saindo muita proteína, então provavelmente não está absorvendo. Se não está absorvendo é porque tem desbiose, porque tem alguma coisa aí Entendi. que não tá fechando. Então tem tantos esses sinais Legal. assim clássicos sintomatológicos, ou a gente pode ver algumas expressões no exame que não estão dizendo diretamente de desbiose, mas aí o olhar clínico vai interpretar que pelo Sim. contexto é isso. E tá, beleza. Então, identificamos a desbiose. Como é que a gente trata, né? Quais são os protocolos mais comuns de tratamento? Perfeito. É a gente tentar lutar agora contra a inflamação. E aí, quando a gente vai falar disso, é estilo de vida, completamente. Porque a gente vai pensar que a gente passou por uma cirurgia em que a gente vai deixar de comer todas aquelas coisas que a gente estava habituado a comer para criar um perfil de alimentação que não favoreça a inflamação. E que também favoreça a recuperação da sua massa muscular, que é Uhum. fundamental. Porque se a gente barra no ganho de massa muscular, não vai continuar perdendo peso. Então vai ter aquele paciente que, poxa, eu acabei de passar por uma perda brusca de peso e agora estagnou. Eu ainda tinha para perder, mas estagnou aqui e está inchado.
porque começa a perder aminoácido, que seria a menor parte da proteína, e essa perda Uhum. começa a fazer puxar líquido no corpo, você ficar retido, para formação de massa muscular e também para essa queima de gordura, emagrecimento. Então é péssimo. Então Caramba, a que melhor coisa que legal. a gente faz é cortar a inflamação. Como? Primeira coisa, bora parar de comer açúcar, que já não era para estar comendo, mas não são todos os casos. Então, assim, isso eu comi, tive o dumping, né? Tive os efeitos adversos, senti lá uma tontura, suadeira, meu Deus, vou morrer. Aí, mas depois vai se adaptando a comer. Se você come e não sente nada, ótimo. Mas aí mesmo quando você não sente nada, porque conseguiu se adaptar e cada caso é um caso, pense no efeito inflamatório. Então, não é que você não vai mais nunca comer. Isso é uma coisa que é muito individual, seria eu com o paciente criando um protocolo. Mas falando no geral, é ter cuidado com esses Uhum. alimentos, porque eles têm uma característica inflamatória. Então, se a gente está pensando de açúcar, está pensando em farinha branca, que é tudo aquilo que é muito gostoso, a gente favorece a inflamação. Porque esses alimentos que a gente gosta muito, que o nosso paladar gosta muito, são também os alimentos que essas bactérias que eu falei, que são mais assim, Hum. doidonas, gostam. Então a gente favorece essas bactérias e não é o que a gente quer. A gente quer favorecer um tipo de Certo. bactéria mais boa moça, mais comportada, que fica ali e deixa tudo arrumadinho. Então, a gente Entendi. precisa primeiro pensar nesse perfil de alimentação. Em alguns casos, a gente precisa observar, por exemplo, em que grau de desbiose você está. Se você está com muita flatulência, muitos gases, pode ser um momento, por exemplo, da gente retirar alguns alimentos que, no geral, são saudáveis. Então, grãos em Uhum. excesso pode ser interessante a gente tirar. Existe um protocolo chamado Low FODMAPs que a gente pode necessitar de aplicar, que é um protocolo onde a gente retira alguns alimentos que, apesar de serem saudáveis no geral, geram muita fermentação. Como a gente já está tendo muita fermentação, como eu já expliquei, né, a questão da fermentação bacteriana, é Uhum. melhor reduzir. Então, alimentos que são bons, Entendi. né, maçã é legal, mas nessa situação a gente às vezes reduz. Feijão, grão de bico, tudo isso que fermenta demais a gente reduz até organizar a casa e aí depois a gente pode voltar a comer. Mas aí o que mais interessante que a gente Entendi. faça é reduzir os alimentos que têm uma característica mais inflamatória, e aí, como eu já falei, dos açúcares e das gorduras artificiais. Então, ninguém precisa de óleo de soja, por exemplo, ninguém precisa de margarina, que são Nossa, é um veneno. gorduras bem inflamatórias, assim, que criam mesmo umas disrupções no organismo que não são interessantes, então que são melhor a gente evitar, é melhor evitar. Então é basicamente pela alimentação que o próprio corpo vai se regular, digamos assim. Sim, aí a gente pode utilizar sempre das estratégias nutricionais além da alimentação, que a gente chama de coadjuvantes, né? Eu até separei umas aqui para não esquecer de falar de nenhuma, que eu gosto de utilizar não só para o paciente bariátrico, mas para o paciente geral. Uma coisa, mas falando antes, assim, especificamente do paciente bariátrico, o que a gente pode fazer para ajudar nesse tratamento da desbiose é otimizar o processo digestivo. Isso é excelente. Então, se eu sei que com o paciente pós-bariátrico, a digestão dele já é bem reduzida, porque ele não tem mais estômago suficiente para ter ácido digestivo, ele não tem mais Uhum. contato com a primeira porção do duodeno, ali do intestino, que ia fazer a liberação de enzima pancreática, de enzimas que vão ajudar a digerir gordura, a gente otimiza isso. É aí que a gente entra com as enzimas que a gente pode utilizar. Então, em consultório eu uso enzimas digestivas, principalmente aquelas que são gastro-resistentes, para que ela passe pelo estômago e chegue inteira no intestino e Uhum. só ali ela se libere. Então, ali eu vou conseguir digerir melhor. Então, agora, quando eu como a proteína, eu consigo, mastigando sempre muito bem, que é essencial, mastigar assim Uhum. exaustivamente, e aí depois eu uso a enzima. Então, a enzima vem para dizer, nossa, eu te ajudo. E aí o alimento fica mais biodisponível, Legal, a gente absorve legal. mais rápido, aí a bactéria que ia comer já não tem mais o que comer. Então a gente diminui essa competição entre a gente e a bactéria. E aí a gente vai também E garantir melhor absorção disso. quando a gente fala do uso do whey protein, por exemplo, né? Porque como a gente não consegue um aporte de consumir, né, a quantidade efetiva de alimento para consumir, e a proteína, quando a gente toma ela isolada, como que Perfeito. funciona?
Perfeito. A ideia da proteína é justamente quando a gente dá essa proteína, o whey protein, ele já tem uma digestibilidade muito melhor. E aí, dentro do universo de whey protein, a gente tem ele concentrado, a gente tem isolado e hidrolisado. Hidrolisado seria assim, o top de linha para o paciente bariátrico, porque já está ali tudo entregue, está na mão, né? Então, se a gente tem a proteína que a gente precisa quebrar em aminoácido, no whey hidrolisado a gente já quebrou em aminoácido e algumas vezes a gente já quebrou mais ainda, que é o que a gente chama de tripeptídeo. Isso é excelente porque a gente diminui o trabalho daquele ambiente intestinal para ter que absorver isso. Então, eu já entrego isso praticamente de mão beijada, só tem que sugar. Só para Então, absorver. isso perfeito, isso garante a absorção, que é muito boa. Então, assim, eu acho muito interessante a utilização. Ah, eu não posso usar hidrolisada, é a mais cara que tem. A gente tem potes que custam R$ 500. Não é a realidade de todo mundo. Usa a Uhum. concentrada. E aí, se você sentir que sente desconforto, a gente faz algumas combinações. Então, a gente pode usar a proteína. Hoje, no mercado, a gente já tem a proteína que vem com a enzima. A gente tem marcas que tem essa combinação que facilita. E aí é uma coisa de você ir conversando com o nutricionista, com o seu nutricionista, para entender como que para você é a melhor dinâmica. Mas, para o Entendi. geral, pode ser a proteína com uma enzima, uma alfa-glicosidase, que é uma enzima que é para digerir o adoçante, que pode não parecer importante, mas às vezes é o próprio adoçante que faz essa fermentação. A gente vai Caramba, lá e dá uma. Vai, meu filho, entendi. digira aí e tal. E aí você já garante essa proteína. Aqui no bariátrico fica Entendi. muito mais difícil de conseguir, né? Porque não é que ele senta e come um bife de 120 gramas, para ele é uma coisa muito mais difícil. Para bater É, proteína é muito mais difícil. Então o risco de perder o músculo é também muito maior. E é sem alto. músculo, sem queima de gordura. Então não tem, ou não tem como andar assim, né? Tem que ter E as músculo para proteínas queimar gordura. vegetais? Essas proteínas do arroz, da ervilha, também têm o mesmo processo? Ou existe alguma diferença significativa para o paciente que toma? Tem uma diferença no valor biológico, né? A proteína animal, ela é muito mais biodisponível. Então, se você observar o perfil desses aminoácidos, é como se eles fossem muito semelhantes. Então, a gente tem estudo, por exemplo, com o perfil de aminoácidos da whey protein com o perfil de aminoácidos que compõem a massa muscular. É muito semelhante. Não feito em humanos, mas feito em ratos, enfim. Aí Uhum. você compara isso e vê que é muito semelhante. Então, é como se eles se atraíssem, né? Eu te conheço. E aí absorve, tem essa compatibilidade maior. Então, a questão de biodisponibilidade. Mas a gente Ah, também entendi. hoje, com toda a evolução industrial, a gente já consegue também isso com as proteínas vegetais. Então, eu sou vegetariana, não tem jeito para mim, tem. Hoje Uhum. no mercado a gente tem, inclusive, você vai observar que a maioria das proteínas vegetais não é que você compra só a do arroz. Geralmente você vai ler o rótulo, é do arroz e ervilha. Por quê? Porque Ervilha. como a Isso. proteína vegetal sozinha, por exemplo, só do arroz, não tem todos os aminoácidos, ou seja, todas as unidades da proteína que a gente precisa, a gente combina com outro, aí tem todas. Mesma coisa arroz e feijão. O arroz tem algumas, o feijão tem outra, a gente come arroz e feijão e aí tem todas. Então é super possível Entendi. também com a proteína vegetal. Entendi. Legal. Assim, eu vejo muito questionamento das pessoas que fazem cirurgia e falam assim, ai, mas tem que tomar esse negócio, ai, é tão ruim, né, e tal. Assim, é óbvio que a gente tem que tentar estratégias para não enjoar, enfim, mas eu particularmente acho que para mim eu tomo sempre como parte Funciona da para minha você, né? alimentação. Porque assim, eu já não consigo comer, eu não como, quando é proteína, eu não como em grande quantidade. Então, assim, para eu bater e para eu conseguir manter a minha massa magra, eu estou em processo de emagrecimento, então eu quero ganhar massa magra para manter o metabolismo funcionando. Então, assim, eu tenho que tomar, porque se eu não tomar, a coisa parece que não Perfeito. funciona, né? Então, eu Justamente. realmente, quando as pessoas falam assim, tem muita gente que para de tomar, fala, ah, não aguento mais tomar esse negócio, e aí não procura uma alternativa, né? E eu acho que é importante conversar com o profissional que acompanha para tentar achar uma alternativa, porque se não conseguir comer a proteína adequada, fica difícil. Exatamente, perfeito. Eu tenho um caso de uma paciente minha em que a gente não está fazendo a suplementação. Mas a gente não está fazendo a suplementação utilizando tentando, a gente faz um diário para acompanhar como é que fica essa quantidade de proteína que ela consegue ingerir, e aí eu vou observar. Mas nessa fase que ela está agora, a gente está dando a proteína já moída, carne moída, tudo assim mais pro pastoso, ou a proteína que está compondo uma refeição, então eu faço um creme low carb de brócolis e junto ali eu já coloco a proteína, pode ser uma estratégia. Né? Utilizar a proteína Uhum, sem sabor
Hoje no mercado a gente tem a proteína que é zero, então você bota ela no doce, nos salgados, tem essas estratégias. No caso da minha paciente que está sem Exatamente. nada, a gente está usando proteína do alimento, mais um boom de enzima. Então, eu estou dando para ela a betaína, que o cloridato de betaína vai imitar o efeito ali do ácido gástrico, né? Como ela tem menos, eu dou cloridato de Uhum. betaína para ela e a pepsina, que a gente tem, por exemplo, Uhum. essa ação para digerir mais a proteína. Então, estou usando outra estratégia. Então, pode ser. É Legal. como você falou bem. É assim, você ir com o seu nutricionista conversar para tentar alinhar. O que não pode é eu não aguento mais tomar e também a dieta fica do jeito que tá, porque isso vai ser muito ruim. Então, se a gente passou por um Exatamente. sacrifício danado para perder isso tudo, todo o processo, para depois entregar assim, não é É, inteligente. é verdade. Desculpa aí a É verdade. palavra, mas é isso, né? Então É verdade, tem toda a razão. tem que achar uma maneira de conseguir repor essa proteína, que é fundamental. Não é uma coisinha, não é uma cerejinha do bolo, uma coisinha dispensável, é fundamental. Sem a proteína aí não É, tem mais nada feito. é verdade. E vamos aproveitar e falar de dumping, que é o terror de quem faz a cirurgia bariátrica. Pois é, que é esse efeito adverso que eu até acabei falando, que é você sentir que está muito associado principalmente com açúcar. Não é só o doce, né? Também os outros, não é que você vai sentar e vai comer um pastelzão lá achando que não vai ter efeito, que pode ter sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque esse efeito adverso de agora eu não tenho um estômago grande que processa isso aqui. Isso aqui passa praticamente assim, ó, bum, cai no intestino. O intestino estava pronto para isso. O pH do intestino não está pronto para isso, que é mais alcalino. O que estaria era do estômago, que é mais ácido. E chega essa quantidade ali, gera o que a gente chama de desregulação osmótica. Então tem uma concentração muito grande ali osmolar, isso desequilibra o ambiente. É por isso que dá ou a diarreia, ou você começa a suar frio, ou você começa a Só passar mal de. horrível. Então, tem manifestações que são mais graves, menos graves, dependendo da fase, dura 30 minutos, tem gente que dura uma hora, tem gente que parece que vai. Enfim, mas está muito relacionado com essa carga, principalmente carga glicêmica que chega carga de açúcar, em termos simples, que chega ali Uhum. naquele intestino que não estava pronto. Então, tipo, você dá um baque assim no pobrezinho que não estava esperando aquilo. Imagina ainda se o bichinho tiver desbiótico. Então ele já está inflamado, ele já está sofrendo. Vem você e bota esse monte de açúcar ali para terminar de matar o bicho. Então ele fica muito É mal e ele vai verdade. responder isso, gerando esses sintomas. Tá assim, o dumping é É isso. verdade. E que tem como a gente evitar, né? Então é assim, é aquela coisa de você ir Exatamente. mudando os hábitos. Por isso que é um processo. De você ir ter um É, acompanhamento para ir mudando a sua cabeça, a sua relação com o alimento, a sua predisposição, o paladar, seu paladar. Então, se você muda o seu paladar, para que ele não seja um paladar que pede mais tanto por açúcar, para que ele não seja tão infantil assim, que, ah, meu verdade. Deus, não consigo ver uma torta, então, essa reeducação é um passo assim fundamental. Porque aí você não precisa ficar lutando contra você mesmo. Tipo assim, eu quero doce, mas eu não posso. Aí entra em crise, aí fica com ansiedade, se sente um lixo, porque. Não, é você ir tentando entender como que funciona para você para resolver isso, encarar de frente, né? Encarar de frente você tem um problema ali Exatamente. com doce, para atenuar isso, para que você não precise sofrer o processo de ou não comer e pronto, que é péssimo. A gente odeia o cérebro, a gente não gosta desse negócio de eu sou uma mulher Uhum. adulta, feita. Quem é você para me dizer que eu não Tá posso comer? proibida. Não posso comer. Posso comer sim. Aí fica Exatamente. muito mais fácil quando você, por si só, diz, não, pra mim tá bom assim. Não, é que eu nem gosto mais tanto assim de doce, porque seu paladar É. mudou, né? Então, E é importante aliar isso, né? Aliar a educação alimentar com o nutricionista com a terapia, né? Com o psicólogo, porque esse conjunto é que vai realmente fazer você aprender a comer daqui e aprender a entender dali e fazer a coisa perfeito. realmente funcionar, porque é um processo muito longo, é um processo difícil, né? É uma mudança muito grande de vida. E por mais que as pessoas se preparem muito para a cirurgia, a gente nunca sabe o que é o depois, né? É só Uhum, vivendo na pele, é só sentindo que realmente vai saber. Mas essa sua explicação do dumping eu nunca tinha ouvido assim, então. Porque o que a gente lê muito é passou direto e aí chegou lá e deu ruim, né? Mas é legal saber que realmente não é simplesmente você comer uma coisa errada, né? Realmente seu organismo não está preparado para receber aquilo ali. E, por exemplo, a última vez que eu passei mal, eu comi um pedaço de requeijão.
Então, muita gordura, era muito gorduroso. E aí, quando eu comi, eu falei, nossa, eu vou morrer. Vou morrer. E aí, imediatamente comecei a suar, 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 suar. E aí, o estômago enjoa, é um negócio horrível, assim, é uma sensação horrível. O dumping, o pessoal pergunta assim, ah, será que eu já tive? Eu falei, se você já teve dumping, você tem Você certeza que sabe. você teve dumping. Não dá Não pra tem ter. como, É, não tem justamente. E dúvida. não é só com doce. Foi bom você falar isso, porque assim, ó, requeijão é gordura. Aí você pensa, Tudo. bom, eu já não tenho habilidade assim, porque o objetivo da bariátrica é diminuir a absorção. Então, assim, a gente alcança esse objetivo de fato. Diminui a absorção, inclusive de gordura. Então, você já não absorve como antes, até porque lembre que o seu duodeno, uma partezinha dele lá também é isolada. Né? Então, essa parte que Exatamente. tem menos contato com o alimento também seria a parte onde a gente ia colocar ali o suco biliar, que é esse suco que vai agir sobre a gordura, que a gente vai fazer a clivagem dessa Uhum. gordura. Então, é por isso também que a gente compromete vitaminas lipossolúveis, né? Então, diminuiu muito. E agora vem você com essa gordura toda, sem digerir. Se a bicha não passou por tratamento nenhum e você me entrega isso aqui, isso É verdade, dá um é problema. Então, verdade. porque uma coisa é você consumir, tratando aquele alimento para chegar até o intestino, porque é isso, né? É tudo feito muito, Deus foi tudo muito, tudo certinho assim. Começa É uma aqui, máquina aí depois perfeita, vem, né? vai. Mas agora quando a gente faz a cirurgia, a gente mudou, a gente pegou uma parte do intestino que estava lá embaixo, botou cá em cima, então a gente cortou uma parte do trabalho. E é claro que isso gera um efeito, né? Que isso é sem consequência, tem consequência. Sim. O dumping, por Agora, exemplo. uma coisa que você falou bem legal, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, da questão das vitaminas, né? Que, assim, especialmente para quem faz a desabsortiva, né, que muda o intestino, a gente tem que fazer a suplementação para o resto da vida, porque a gente nunca consegue atingir efetivamente níveis aceitáveis só com a alimentação, né? Muito difícil. Mas fala um pouquinho para a gente sobre essa questão das vitaminas, né? Exige uma atenção imensa. Da mesma maneira que a gente falou da proteína, a gente tem que voltar a olhar para as vitaminas. Como você falou, algumas a gente vai precisar suplementar por toda a vida. Principalmente quando a gente pensa em B12 e ferro. Então, eu tenho um paciente assim, ó, que chegou para mim e falou assim, não, mas esse meu ferro não tem mais jeito, eu já tenho anemia crônica, não resolve mais. Mas é claro que não resolve mais, não estava tomando suplementação. Então, ela foi 10 anos de cirurgia. Então, é uma característica da gente pensar assim, beleza, aí eu no período não é só do bariátrico, não é da gente começa, né? Começa uma coisa ali e vai, não, porque tem que tomar, depois. Né? É que a gente não percebe na hora, né? Que você percebe que seu sangue tá ficando com menos ferro, É... aí tá modificando a sua célula e você tá ficando anêmico. Então, isso quando você percebe a anemia, que é falta de Já tá energia, meu doente. Deus, você já tá anêmico, anêmico. Então, a gente não é que leva a sério. Então, não, é porque se você fizer isso, vai. A pessoa que fuma é o quê? Ah, vai dar câncer, mas hoje não. Então eu vou fumar até uns 15, 20 anos. Então é muito importante que a gente tenha atenção que é sério isso. Então não é para você deixar a deficiência de vitamina B12 chegar a um ponto que você começa a ter problemas mentais. Então, assim, você se submete a uma situação que é muito complicada. Você começa a ter modificação Uhum. completa da formação de sangue no seu organismo, das células que produzem o sangue. Então, assim, tem que ter muita atenção, porque a gente tem um risco sério de deficiência. A B12 e o ferro, assim, em disparado. Porque agora com esse estômago menor, a gente comprometeu muito e a gente precisa desse ambiente. Então a gente pensa assim, na B12, ela está na proteína animal, não tem outra fonte. A gente já está com o consumo de proteína animal reduzido, porque a gente já tem essa intolerância Uhum. pós-bariátrica. Aí você também já não mastiga tanto. Essa B12 não sai dessa carne, ou você nem come essa carne para dar B12. Então, a gente precisa do ácido do estômago para soltar essa B12 e unir ao fator intrínseco, que é um fator que vai fazer com que essa B12 funcione. Para o ferro, a mesma coisa. O ferro também precisa desse fator. Então, a gente precisa, como agora para a gente está muito mais difícil ter isso, essa oferta, e também quando tem, né, que a gente tem grande absorção, precisa suplementar. E aí, em alguns casos, por exemplo, em casos de pacientes meus, uma coisa já muito crônica, teve que ter encaminhamento médico para fazer endovenoso. Então, assim, dependendo do caso, você pode fazer É. ele endovenoso, muscular ou o oral. No oral, a B12, a melhor maneira é a sublingual, que é aquela que tem a absorção mais rápida, já vai aqui direto na veia jugular e pronto, está no sangue. Então, não precisa passar por todo o processo digestivo, mas precisa Uhum. fazer essa suplementação.
Então, muita atenção com B12, com ferro, muita atenção com vitamina C também, muita atenção com as vitaminas lipossolúveis, então A, D, E, K, porque como a gente tem menos E é absorção de gordura, também compromete, precisa da gordura para absorvê-las. Sim, é engraçado que, mesmo quem não é bariátrico, acho que é comum na nossa população ter a deficiência de vitamina D, né? Eu, quando converso com as pessoas assim, sempre, eu tô deficiente em vitamina D. E aí não é só a questão da ingestão, né? Ingestão, tomar aquele solzinho básico, né? E tem toda essa complementação aí. Mas realmente, eu costumo falar muito para as pessoas que conversam comigo, inclusive que não são bariátricas, façam um check-up para ver se está tudo ok. Porque às vezes nem sempre a gente consegue suplementar comendo, né? Às vezes está faltando alguma coisa na sua alimentação, né? Então é legal estar sempre atento a isso, né? Sim, fazer esse check-up é importante e procurar um profissional que tenha uma característica de trabalho funcional, né? Tanto na medicina funcional quanto na nutrição funcional, que vem para evitar o dano, que vem para não tratar a doença, mas a gente vem para não para tratar sintoma ou doença, mas para entender a raiz do Uhum. problema e solucionar. Isso é fundamental. Interpretar aquele exame, entender, né? Dizer, assim, ó, tá com a B12 baixa, viu? Não, é interpretar. E no caso da nutrição, buscar uma maneira de reaver isso, de restabelecer esses níveis. Com alimentação, às vezes não é possível só com alimentação. No caso do paciente bariátrico, a gente precisa, às vezes, dar o dobro da RDA. Então, se eu oferto 100 miligramas para uma pessoa normal, eu tenho que ofertar 200 para o bariátrico, eu tenho que contar aí que parte disso aqui vai se perder. Então, assim, como Uhum. é que você faz É essa verdade. administração sozinho? Não dá, tem que ter acompanhamento. Tem que ter acompanhamento. Exatamente. Exatamente. E eu queria aproveitar, a gente tem coisas que são muito comuns, né, com qualquer pessoa que tem intestino, mas assim, você falou um pouquinho sobre as estratégias para pessoas que têm desconforto constante no intestino e pessoas que têm ou constipação ou solto demais, tá além da conta. Falar um Tá bom. pouquinho sobre isso. Se tá solto demais, vamos começar assim. Aí eu gostei desse final. A gente pode pensar que pode estar. Por que tá solto demais? Então precisa investigar o que é. É muito importante que, mesmo antes de você buscar um nutricionista, eu não gosto da ideia de você ter acompanhamento como se fosse uma bengala. Não. É um suporte, é um direcionamento, mas você mesmo precisa de se conhecer. No final das contas, sua Uhum. saúde é sua responsabilidade. Então, nunca gostei de atrelar essa coisa de que você precisa de mim, porque sem mim, não. Eu gosto da nutrição onde eu te ensino para que você caminhe sozinho. Então, antes mesmo de você marcar a consulta comigo, você começa a se observar. Então, observe o que é que você come que torna seu intestino mais solto. E aí a gente vai percebendo isso, porque às vezes um alimento que para mim é ok, para você causa um efeito adverso. Então, você pode ter uma hipersensibilidade, uma intolerância alimentar, e aí você desarranja, né? Uhum. Você pode também, isso pode acontecer em casos óbvios, por exemplo, você vai numa festa de criança e come todos os doces do mundo. É a mesma coisa do dumping, é uma grande quantidade de açúcar que chega e gera esse desequilíbrio osmolar, o que aí tá claro. Mas no dia a dia, o que isso aconteceu? Então precisa analisar se tem uma intolerância acontecendo aí, Uhum. se você tem alguma predisposição, alguma coisa que o corpo está te avisando. Consumo baixo de fibra, né, que também tenderia a amolecer essas fezes, a não conseguir formar essas fezes, pode ser um sinal. Mas é uma coisa que a gente precisa observar mais de perto para ver qual que é o alimento que está associado. E aí que a gente vai fazer uma listinha para entender a sua alimentação, para entender quais são os Uhum. possíveis, se você tem uma intolerância à lactose, alguma coisa nesse sentido, uma intolerância de carboidrato, né? E aí, quando a gente pensa na constipação, pode ser o excesso de fibra. Você ficou tão bitolado nessa que você está comendo fibra demais. Acontece muito constipação, porque a gente não quer ir na Olha hora que no coisa. banheiro na hora. Sim, porque assim, aquele 880 não, fibra é bom. Ah, então a gente agora vai comer a Aí fibra eu toda preciso do comer mundo. fibra. Ai, É come. verdade. Só que fibra não é nem nutriente, ele é um fator, ele é antinutricional. Mas o legal dele ser isso é porque a gente não absorve, não faz nada. É que ele fica ali e aí quando a gente consegue formar o bolo fecal, ele vai ajudar ali essa fezes a expelir. Até um ponto. Depois começa a ser um problema. Então, se come demais, vai formar uma fezes muito ressecada. Hum, Baixa ingestão de água ajuda, né? Porque aí o pouco de água que tem o corpo suga e aí as fezes ficam ressecadas. Aquele péssimo costume que a gente tem de não ir no banheiro na hora que dá o estímulo. Então, o estímulo veio agora, não, mas peraí que eu tenho que fazer um negócio aqui. Isso é péssimo, porque aí a gente tem
trava o estímulo e aí você vai reabsorvendo aquelas fezes, ela vai endurecendo mais. Então, isso é péssimo. A constipação também pode estar associada com isso. E também, claro, com a alimentação. Pode ser desbiose também, essa constipação. Que é que a gente pode Ah, fazer? E a legal. distensão também pode ser desbiose, né? A distensão é um caso Uhum, clássico de desbiose, que você está ali produzindo muita fermentação bacteriana e está formando esses gases ali. Está chegando aquele alimento, ou é o supercrescimento bacteriano, ou pode ser intolerância ao alimento. Então, imagina que eu estou comendo feijão, mas eu não tolero feijão, não consigo digerir bem feijão, e aí eu começo a produzir substâncias ali que formam gases. Então, por intolerância àquele feijão, e pode ser que a gente precise fazer a retirada até tratar. O que é que a gente pode usar de uhum. estratégia? Adoro usar os chás. Os chás ajudam muito, como coadjuvante. Não adianta ficar tomando 2 litros de chá e não melhorar a alimentação e não entender qual que é a causa. Claro. E em alguns casos, a gente vai precisar, por exemplo, a gente pode utilizar num repertóriozinho para melhorar tudo, começando da boca, vamos lá. Começando do estômago, um suquinho de limão. Espremer o limão pode ser uma estratégia para aumentar essa acidez gástrica. Para bariátricos ou não, tá? Funciona muito bem. Eu, inclusive, uso sempre, que é para garantir que eu tenho uma boa produção ácida ali, porque quando você joga o limão, você estimula essa secreção ácida. O gengibre Uhum. também tem essa habilidade. O vinagre de maçã orgânico, por favor, também tem essa habilidade. Então, joga esse estímulo ácido. Estímulo ácido, secreção pancreática e estomacal fica bem ativa. Ótimo. Então, 30 minutos antes da refeição. Isso já garante uma digestão melhor, para esse alimento chegar melhor no intestino. Aí, ao longo do dia, a gente Uhum. pode fracionar alguns chás. Então, 3 xícaras de chá aí ao dia. Chás que eu gosto de usar, a gente pode usar o chá de boldo, que também melhora essa secção gástrica. Então, antes de uma outra refeição, você vai usar um chazinho de boldo. Para diminuir a irritação no estômago, você que já está com muita flatulência, com gases, a espinheira santa, é um chá muito legal. Sempre que for de folha, a gente faz infusão, que é jogar água quente em cima, deixar uns 5, 10 minutos, depois tomar. No caso do gengibre, por exemplo, você pode ralar ele, mas se você usar o pedaço dele, aí tem que ferver, que é o que chama de decocção. Uhum. Enfim, inclusive tem até isso no meu Instagram para não ficar. Vocês podem olhar lá, Olha tá aí, gente. escrito. Podem ir Mas lá. para não ficar enchendo vocês de. Então você vai ver a melhor maneira de fazer esse chá e você pode usar o chá de espinheira santa, o chá de hortelã. O licorice é muito bom, tanto para os gases quanto para melhorar o processo digestivo. Chá de cravo e canela é excelente para os gases, então tá cheio de gases, pode usar. Já está muito inflamado, muito constipado de muito tempo, está muita irritação. O suco de aloe vera pode ser uma alternativa. Não é para pegar aloe vera no jardim, porque pode ser uma forma tóxica. Como eu não sei qual é a tóxica, eu não recomendo. Então, se você compra o suco de aloe vera, vai tomar uma colherzinha de chá do suco de aloe vera, que tem uma função cicatrizante, então para diminuir toda essa irritação que estava passando naquele intestino. Então, tem Uhum. várias estratégias que a gente pode utilizar que são legais. Mas essa do limão, o gengibre é muito legal, são bem interessantes já no começo. E durante o dia, ir utilizando esses chazinhos, assim, que também vão ajudando a reparar essa mucosa intestinal. Tem as Legal. tinturas que a gente pode usar também, lembrei agora. Então, que é quando você faz em farmácia de manipulação, você vai lá e pede uma tintura, que é você concentrar uma substância no álcool. Você vai tomar umas gotinhas ali de alcaçuz, a tintura de artemisa, a tintura de alecrim. Você botar aquilo no chazinho, você concentra mais compostos fenólicos, que são compostos que vão Legal. ter essa atividade. Como é que isso vai funcionar? Eles vão interagir com a microbiota. Então ela vai chegar lá e vai dizer: oi, bactérias, tudo bom? Então, aí vão interagir e ali, a partir daquilo, eles vão gerar um composto e esse composto, sim, vai ter esse efeito para mediar a inflamação, então para reduzir a inflamação que está acontecendo ali, para aumentar as substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, uma resposta de reparação ali do organismo. Então, aos poucos, a gente vai arrumando essa casa. Então, assim, essas estratégias Legal. todas são muito legais para a gente usar. A própria glutamina pode ser um suplemento legal para constipação, para distensão, para nutrir essas células intestinais. Enfim, você poderia falar que um bocado, tem muita coisa. E onde que entra, por exemplo, a gente ouve muito falar de pré-biótico, probiótico, né? Onde entraria em algum desses casos? Funcionaria Sim, para algum desses casos? sim. Quando o prebiótico, a gente já poderia pensar que ele está presente nos alimentos, que seria a gente vai ofertar a comidinha lá para a bactéria, né? Então, quando a gente faz alimentação mais rica em folhosos, em fibras, em alimentos naturais, a gente já está ofertando esses prebióticos. Existem ofertas melhores desses prebióticos nos alimentos. A gente tem semente de chia, a gente tem semente de linhaça, que a gente pode dar como fonte de fibra para ir nutrindo.
E utilizar essas estratégias prebióticas também. E os probióticos, que seria quando a gente reinocula essas bactérias, a gente reinocula esses micro-organismos. Mas aí já é uma outra fase. Eu nunca indico de cara, assim, que a gente já faça a Uhum. suplementação. Por quê? Porque se você está lá com o intestino cheio de bactéria, que teve super crescimento bacteriano, que está tudo bagunçado e você joga mais bactéria, não importa se era uma bactéria boa, é mais bactéria. Então aquilo vai fermentar muito mais, vai fazer muito mais flatulência. Então primeiro a gente arruma a casa. Então não adianta você estar com a casa toda suja, comprar um tapete novo e botar por cima. Primeiro você arruma a casa. Aí depois esse tapete novo, sim, faz sentido. Então não adianta que é peça, mil linhas, não importa. Não vai ficar bom se tiver tudo sujo. Limpa a casa primeiro e depois a gente pode Uhum. utilizar probiótico. Então, a suplementação. Mas a alimentação a gente pode utilizar kefir, pode usar o iogurte natural, que já vai ofertar. De prebiótico a gente pode utilizar a biomassa de banana verde, que é excelente, porque não tem gosto. Você pode botar uma colherzinha dela numa batida de fruta, você pode utilizar para fazer bolo. Eu amo. Não dá se não tem gosto. Então, Uhum. você pode usar para aumentar a oferta de pré-biótico, né? E os probióticos, que é essa suplementação da bactéria, só depois de ter arrumado a casa. E de preferência com Legal. recomendação. Não compra lá e toma, eu acho Sair melhor tomando, não. né? É, Entendi, legal. Pra gente finalizar, eu vou até colocar o pessoal que quiser fazer as perguntas, pode mandar as perguntas, que a gente finaliza com as perguntas. Mas pra gente tentar finalizar, o que que você considera como um intestino saudável? Falar assim, ah, essas são as características do intestino saudável. perfeito, perfeito, adorei. Um intestino que, primeiro, ele não reclama. Né? É muito ruim quando você tem um intestino que você come e alguma coisa acontece. Ele já não está saudável daí. Então, tem gente que está num ponto de desequilíbrio que toma uma água que, sério, é água, que vai gerar um desequilíbrio ali, que toma um suco e ali você sente uma sensação ruim. Então, o intestino que está ok, você não sente nada. O intestino que está ok funciona todos os dias, porque se a gente come todo dia e entra todo dia, deveria sair todos os dias. Uma ou duas vezes no dia é recomendado que você consiga fazer cocô e que não seja difícil, que essas fezes saiam bem formadas, elas não são líquidas, nem são uma coisa muito seca. Então é como se ela saísse banhadazinha. Tem um líquidozinho ali que é porque ela está lubrificada, né? A gente pode usar, inclusive usar Uhum. azeite de oliva, óleo de coco para melhorar essa fluidificação das fezes. Então a fezes ok, ela sai assim, ela sai fluida, formada, ok. Você não tem gases, você não tem esse desconforto. Eventualmente a gente tem gases, sim. Porque até quando a gente mastiga, engole ar. Então uma hora esse gás sai. Ou se não sai arrotando, sai em flatulência. Mas isso é aquela coisa muito pontual. Se isso é recorrente, esse intestino já não está legal. Então, o intestino saudável é aquele intestino que você está conseguindo ir todo dia ao banheiro, que você não tem grandes desconfortos, que não é que você acorda inchado, com distensão abdominal, Uhum. e que também reflete na sua saúde geral. Sua pele está boa, seu cabelo está bom, sua unha está forte. Se alguma coisa dessa começou a desandar, tem um desequilíbrio aí nesse trato e precisa observar. Ou a absorção está diminuída, ou a produção de ácido gástrico está diminuída, ou o intestino não está tão alcalino quanto deveria estar, e aí tem muita bactéria ali. Então, observar esses sinais. Legal, adorei, adorei o nosso papo, Juliana. Adorei Muitíssimo também. obrigada pela sua participação, adorei. Nossa, eu aprendi demais, coisas assim que eu convivo diariamente e é engraçado, né? Porque a gente às vezes não ouve uma explicação tão bem dada como você deu, foi maravilhoso. Gente, muitíssimo obrigada pela participação, só tenho a agradecer. Vou deixar o arroba da Juliana aqui para todo mundo ir lá conferir o perfil dela. Vou deixar a live gravada, tá? E Ai, eu só ótimo. tenho a Eu agradecer, compartilho viu? depois também. Ah, foi muito Boa legal. noite. Obrigada a você. Boa noite. Tchau, Quando quiser tchau. chamar, pode chamar. Ótimo, vamos marcar outras. Ok. Um Beijo. beijo. Tchau, gente. Obrigada. Deixa eu ver como é que fica aqui agora.